Boa noite, vamos ver aí. A Aline entrou, vamos ver se aguarda a conexão. Olá, tudo bem? Oi, Hermes, tudo bem? Tudo jóia e você? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô ouvindo bem também. E você, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô vendo e tô ouvindo bem também. Então tá bom, então tá tudo certo. Acho que tá todo mundo aí conseguindo ouvir. Se vocês estão ouvindo, escreve aí pra gente aí se consegue ouvir bem. Tá Isso, a bom? É gente bem bacana. sinaliza. E eu, Sinaliza que- aí, avisa aí. e eu quero falar uma coisa importante. Estoura a Fala aí. pipoca, passa o café, chama Pode todo fazer. mundo, chama todo mundo, que a live vai começar. Vai começar e vamos fazer uma live bem bacana, né? Vai ajudar todo mundo aí, com a intenção mesmo de ajudar, né? Eu espero que sim. Até porque a gente está num mês super importante agora, né? Você vai fazendo uma introduçãozinha aqui até a galera aí chegando. Mas eu não Sim, sei se a maioria das pessoas sabem, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é um mês aí de conscientização, né? De prevenção ao suicídio. Então, sim, assim, é super a calhar hoje os assuntos que a gente vai discutir. com certeza. Eu tô até de amarelo também, ó, Ai, fazendo uma muito bom, homenagem. Hermes. Muito sugestivo. Se eu tivesse lembrado, eu também não ia pôr, porque eu não tenho roupa amarela, mas muito bom, muito bom. Eu gostei. Eu só usei essa roupa aqui no ano novo, viu? Ah, Eu é? usei no ano novo essa roupa aqui. Ah, boa. Amarelo é de Agora riqueza tô também, usando. né? Pois é, viu? Ah, Vamos mas é ver isso se vem, aí. né? Até agora não vem ainda não, mas vamos ver se vem. Mas sabe, Hermes, que nós somos geradores de riquezas, não só financeiras, mas diversas riquezas em todas as áreas da nossa vida. Então fica tranquilo que você já tá, ó, 10. Com certeza, vamos aí, né? Bom, Bom, se pelo alguém que eu tiver tô vendo, alguma tem um monte de dúvida, gente chegando aí, tô só vendo a tá galerinha subindo subindo aí. aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí pra gente, tá? Escreve aí, por favor. Que eu vou lendo assim, que a gente vai conversando, eu vou lendo aqui a dúvida. E eu vou anotando aqui, né? Porque pode ser que no decorrer a gente não consiga responder na mesma hora, mas a gente vai responder, tá? As Verdade, dúvidas a gente também. vai dar o melhor que a gente conseguir aqui. Com certeza. E aí, tá preparada, Aline? Opa, tô sim. Tava ansiosa, tava com medo porque a internet estava oscilando um pouquinho. Aí eu falei assim, não, Sim. Deus, por favor, logo hoje que tem live. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá funcionando bem, graças a Deus. Então, tá jóia. Bom, são dois temas bem difíceis, né, da gente conseguir abordar em tão pouco tempo, né? São temas mais complexos que a ansiedade e a depressão. Então, hoje eu fiz esse convite maravilhoso aí para a Aline e ela, de coração bem aberto, decidiu fazer com a gente essa live, né? E com certeza, pelo menos alguma palavra vai entrar dentro do seu coração e vai te ajudar de alguma forma. E se você está passando por isso, a gente está aqui para, com uma palavrinha, conseguir te ajudar a sair dessa, tá bom? Não é verdade, Aline? Fala aí um pouquinho. Eu agradeço muitíssimo o convite, Hermes, até porque eu trabalho bastante com a internet, né? Um dos meus principais veículos de comunicação com as pessoas que acompanham meu trabalho. Mas essa é a minha primeira live, né? Então eu estou estreando nessa live. E para mim, assim, é muito bacana participar disso e compartilhar assuntos tão importantes e tão interessantes. Até porque a maioria das pessoas não sabem, mas a doença que é mais incapacitante no mundo não é o câncer, que é, né? A gente fala câncer, aí fica todo mundo assim, né? Meio assustado, meio estigmatizador, assim, né? Ou então você fala, sei Sim, lá, AIDS ou alguma outra coisa. Não, gente, segundo a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, a doença mais incapacitante do mundo é a depressão. Vocês têm noção, né, do quanto é, esta doença, né, e eu vou repetir doença inúmeras vezes, porque se vocês saírem desta live entendendo que ansiedade e depressão não é frescura, é doença, eu já vou estar bem feliz. Mas então, segundo pois a é. Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Ou seja, a gente precisa muito falar sobre isso. Então, assim, eu estou muito grata pelo convite.
De nada, vamos, tamo junto, né? Eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, né? Vejo o quão dedicado você é com as pessoas, de querer ajudar, de querer expor a sua opinião também. E vejo também os relatos das pessoas que passam, né, com você e a melhora que elas têm na saúde, a melhora que ela tem na qualidade de vida, né? De tratar alguma coisa que ela está passando. Então, esse convite mesmo foi muito bacana e pensando na qualidade de vida e na saúde das pessoas que acompanham a gente, né? E a gente consegue atender aí com essa live. Muito obrigado mesmo de coração por atender. Imagina, eu que agradeço. E vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Eu já tenho algumas aqui, tá? Já separei algumas aqui. Mas se É alguém isso mesmo, tiver, viu, gente? vai fazer. Aproveitem, aproveitem. Aproveita aí, hein? Tá bom? Ó, estão dizendo aqui que já perderam pessoas maravilhosas por ansiedade e depressão, né? Ah, e aqui embaixo eu acabei de ler também. Eu sou muito ansiosa, extremamente ansiosa. Pois é. Ah. Chega no momento que a pessoa desacredita da vida, né? Ela desacredita Uhum. de tudo e acaba partindo para o suicídio, né? Que não é uma coisa nada boa, a gente sabe disso, mas às vezes a pessoa acha que a única escapatória que ela tem é o suicídio. E calma, tenha paciência, né? Tudo isso consegue ser tratado, consegue ser, né? Uhum. A pessoa tem que entender o que ela está passando, entender isso, e aí sim ela vai conseguir se ajudar e ajudar as pessoas que estão à sua volta, né? Então, essa live é para vocês aí, tá joia? Hermes, eu li uma perguntinha aqui super interessante. O que que você acha? Respondo ela agora já? Fique à vontade, fique à vontade. Subiu uma perguntinha aqui que é se é possível tratar a ansiedade sem medicamentos. Isso, foi a Sim, Jaqueline, né? A gente. Jaqueline. Eu não me atentei ao nome, porque é muita informação aqui, gente. Mas, Foi a mas Jaqueline Paiute que perguntou e, por é favor, você pode responder. perfeito, Jaqueline. E então, gente, é possível sim tratar a ansiedade sem o uso da medicação, tá? A ideia é que sempre, antes de passar no psiquiatra, as pessoas passem pelo psicólogo primeiro. Porque se você faz o caminho inverso, você passa no psiquiatra primeiro, você obviamente vai sair de lá com uma medicação, né? O psiquiatra está lá para isso, para fazer a indicação da medicação. O ideal é que você passe no psicólogo primeiro, comece o acompanhamento terapêutico, se você perceber, né, juntamente com o psicólogo, né, que precisa mesmo do acompanhamento medicamentoso, aí você une os dois tratamentos. Mas a ideia é que primeiro você passe no psicólogo, tente com a terapia, se não tiver ganhos suficientes, aí une o tratamento medicamentoso, tá bom? Tá ótimo. Acho que respondeu a pergunta, né? Não necessariamente a pessoa que tem ansiedade ou tem depressão, ela precisa tomar remédio. O que a Aline falou é isso. Ela pode passar primeiro com o psicólogo, né? Ela vai falar o que está acontecendo, o psicólogo vai entender, vai ajudar, né? No caso, se ele não conseguir, se estiver num grau muito alto, né, e não conseguir ajudar com o psicólogo, aí sim ele vai indicar o psiquiatra e aí o tratamento medicamentoso. Correto? É isso? Exatamente, Hermes. O que que acontece, né? Muitas vezes a gente quer medicar a vida, né? É óbvio que ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, você não quer sofrer, ninguém que está Pois é. assistindo a gente quer sofrer. É óbvio. Só que Sim. aí acontece coisas da nossa vida que é de ordem natural, né? Que vai acontecer pelo simples fato de você estar vivo. Tipo, sei lá, bater o carro, perder o emprego, terminar o namoro. São coisas que acontecem com pessoas que estão vivas. E aí a nossa primeira opção é tomar medicação? Tem que ser questionado, né? Pois Os nossos traumas, as nossas dores, né, os nossos dissabores necessitam de elaboração. Algumas pessoas desenvolvem alguma doença crônica, como depressão, como ansiedade, devido a algum trauma vivenciado. Sim, e aí, de repente, ela precisa da ajuda da medicação para poder superar aquilo que ela está vivenciando. Mas nem sempre.
Às vezes, o que a gente precisa é passar por um processo de elaboração daquela dor. Mas Sim, muitas pessoas querem medicar a vida. Então, qualquer coisa que acontece comigo, eu quero tomar remédio. Tá errado. A gente tem que passar, né, a se questionar. E claro, gente, para isso nós precisamos de ajuda de um profissional. Você não sim, consegue decidir sozinho se você precisa ou não precisa de remédio. Você precisa de um olhar de um especialista, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, de pessoas que possam te ajudar aí a entender se você realmente precisa ou não da medicação. sim. Mas vamos então esclarecer uma coisa. O que é considerado ansiedade? Né? Como que a pessoa fala assim, poxa, eu estou com ansiedade? O que significa isso? O que é ansiedade? Hermes, se a gente pensar, a ansiedade ela faz parte da nossa experiência enquanto ser humano, né? Uhum. Todo mundo é ansioso em algum nível. Então, por exemplo, se eu vou num primeiro encontro com um boy, eu passo a semana inteira ansiosa, né? Sim, sim. Se eu tenho no final de semana a prova da OAB, eu vou passar a semana inteira ansiosa. Isso é Se eu natural. É uma ansiedade natural. Absolutamente natural. A gente está falando Isso. de coisas que são importantes para nós. Se Uhum. eu vou fazer a baliza lá para tirar a habilitação, quem nunca, né? Não passou a semana inteira preocupado, né? Se ia passar ou não ia passar na baliza. Então, se eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou ficar ali, né, super ansioso, porque eu estou desempregado, porque eu preciso daquele emprego. Então, a Sim. ansiedade, ela faz parte da nossa experiência enquanto ser humano. Como que eu percebo que a minha ansiedade é anormal? Quando eu me sinto ansioso 24 horas por dia, sabe? 24 por 48, todos os dias, sem interrupção, e por motivos razoáveis, como o encontro, a baliza, a prova da OAB, a entrevista de emprego, e por coisas não razoáveis. Então, eu escuto um barulho, eu já fico desesperado, meu coração já começa a acelerar, eu já começo a pensar, será que é um bandido? Será que é um bicho? Será que é alguma coisa? Sabe assim? Inventar, né? A cabeça começa a inventar muita coisa, né? A gente começa a perceber que não é normal quando não tem interrupção, sabe? Quando eu não consigo ter alívio daquilo. Tanto por questões razoáveis, como os exemplos que eu dei, quando você está lidando com coisas que são importantes para você, tanto com coisas não razoáveis, né? Tipo, por exemplo, deixei um Sim, copo no chão quebrar. Quebrei o copo. Sabe assim? Coisas não sim. razoáveis, né? É mais ou menos assim que a gente começa a perceber se é uma ansiedade normal da experiência de estar vivo ou Uhum. se é uma ansiedade patológica. Entendi. Ok, todo mundo está entendendo. Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo, a gente vai lendo, tá? E compartilha aí para ajudar mais pessoas aí a entrar, tá bom? Porque a live tá bem bacana e tem muita coisa legal ainda para passar aí, hein? É isso aí, gente. E Aline, a depressão? O que significa depressão? A ansiedade, você falou que é o excesso, né, da ansiedade, o excesso de acontece alguma coisa, você já fica desesperado. E a depressão? De novo, gente. Vamos imaginar que você perdeu o emprego. Pô, eu tenho 15 anos de empresa, fui demitido. E fui demitido por conta de politicagem. Foram lá, enfiaram uma faca nas minhas costas e aí eu fui demitido de um lugar que eu dei a minha vida. Como é que você acha que alguém vai passar por essa experiência? Eu acredito, ó, eu vou falar como pessoa, tá? Eu acredito assim que tem como passar de uma forma, pô, isso foi ruim, fez mal para mim. OK. Eu entendi isso daí, assimilei isso daí, mas bola para frente. Vamos lá, a vida continua, eu preciso erguer a cabeça e ir para a próxima. Ou então, que aí o caso você enxerga esse momento como algo que é um acontecimento que vai fazer uma coisa muito ruim com você e você vai se fechando, se fechando, se fechando cada vez mais e aí você não consegue sobreviver, você não consegue entender e vai cada vez mais entendendo como se fosse uma coisa muito ruim para você e fica cada vez pior. Eu acho que é esse. Vê se Eu tá certo. acho, eu acho também que podem ser as duas coisas juntas. Eu tenho na minha cabeça que, pô, vida que segue, tenho que arrumar outro trabalho,
Mas ao mesmo tempo, eu tô emputecido, tipo, pela injustiça. Eu tô passando por um processo de luto, eu tô injuriado, e eu tô triste, e eu choro, mesmo sabendo que vida que segue, que eu tenho que Sim. procurar outro emprego. Entende? O Uhum. que eu tô querendo dizer é, quando você passa por uma experiência traumática e uma experiência ruim, você vai sofrer. Vamos pensar em alguém que acabou de se separar. Gente, como é que eu passo por um divórcio tranquila, good vibes? Não Não tem como. existe, Não não tem como. existe. Você vai passar por um divórcio, pela perda de um emprego, pela perda de um ente querido, com dor. Você vai passar por um processo de luto. Isso Uhum. significa que você tem depressão? Não. Não. Isso É o natural, né? significa É o é o natural. natural. Isso significa que esse processo pode virar depressão? Pode. Pode. Tudo vai depender da forma como você vai elaborar esse processo de luto. Hum, entendi. O, o que acontece muitas vezes, Hermes, é que a gente não aceita o sofrimento em hipótese alguma. Então, eu perdi o emprego, eu quero estar plena na semana que vem. Você não vai estar. Tem que Eu passar acabei. por esse luto, né? Tem que passar pelo momento de luto. Eu acabei de me separar. Em 3 meses eu quero estar plena namorando outra pessoa. Tem algumas pessoas que estão Que namorando outra conseguem, né? pessoa. Se estão É, plenos, Hermes, eu já não sei. Mas tem algumas pessoas que conseguem, né? a parte de fora a gente vê, né, uma coisa, né? Mas e por dentro? Né? Mas a gente não quer sofrer. A gente não Hum, aceita sofrer. E o sofrimento também faz parte da nossa experiência enquanto ser humano, certo? sim. Isso não significa que o seu processo de luto, que a sua dor se configura numa depressão. Significa que, se você não elaborar isso de forma saudável, isso pode vir a se configurar como uma doença, tá? Como uma Sim. depressão. Agora, desculpa que eu sou um pouco prolixa, mas respondendo a sua pergunta, né? Olha, Como que é a depressão? A depressão ela pode se manifestar de formas diferentes dependendo da pessoa. Por isso que é importante a visão de um especialista, né? E também das pessoas se perceberem. Tem pessoas que têm depressão e que não levantam da cama, que dormem o dia inteiro, né? Que hum, saem da cama assim com muito custo só para comer e para tomar banho também não tem vontade. Pessoas assim que perderam absolutamente o desejo de fazer toda e qualquer atividade, né? Esses são sintomas clássicos da depressão. uhum. Também existe aquele sujeito que tem depressão e que trabalha 15 horas por dia. E que dentro de um período depressivo é o período onde mais vai trabalhar e mais vai produzir, porque é a forma aceitável para aquela pessoa de estar doente, né? Entendi. Então, tem pessoas que vão dormir o dia inteiro e que não vão sair da cama, e tem pessoas que vão trabalhar 15 horas por dia como uma forma de isolamento, como uma forma de não refletir sobre a sua dor. Uma Então, escapatória, né? Uma forma de escapar daquilo, né? exatamente, exatamente, como um processo de fuga, né? Então, Uhum. assim, tem pessoas que dormem demais, o dia inteiro, 24 por 48. Tem É. pessoas que não dormem, que têm insônia e que Hum. passam aí, ó, horas e horas e dias acordados porque não E às vezes, conseguem dormir. e às vezes acaba descontando na alimentação, né? Descontando em Sim, pessoas, né? tem pessoas que têm um aumento aí considerável de peso, engordam muito, porque tem um impacto aí na relação com a comida, né? Às vezes a comida acaba virando um afeto, né? Então eu desconto toda a minha dor e o meu sofrimento na comida, né? Como um afeto mesmo. Tem Hum. pessoas que perdem absolutamente o apetite, não comem e emagrecem demais, né? Sim. Então, assim, existem formas diferentes das pessoas manifestarem aí sintomas depressivos. Mas é sempre esses extremos, né? Emagreço demais, engordo demais, durmo demais ou durmo de menos, né? Ou eu não consigo mais trabalhar, ou eu trabalho 15 horas por dia, né? Mas sempre existe aí um isolamento social
em um isolamento das pessoas, tá? Pois é. Aproveitando o gancho aqui, enquanto eu Ah, estou falando de depressão, eu vi subindo aqui as pessoas perguntando se a ansiedade e a depressão têm os mesmos sintomas, né? boa pergunta. Geralmente, Vou ver quem perguntou. Pode falar. tá bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Existem algumas pessoas que têm o que a gente chama de comorbidade, que são duas doenças juntas. Então, eu posso ter transtorno depressivo maior e ter TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí, geralmente, a pessoa oscila aí dentre vários e vários e vários sintomas. Geralmente, os sintomas de crises de ansiedade, de TAG, por exemplo, são taquicardia, né? A falta de ar, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Hum, Sudorese, enfim. A depressão, ela pode ter aí esse cansaço excessivo, que pode culminar também nesse sono excessivo, nessa angústia, né? Nesse aperto no peito. hum. E também, e aí a depressão tem aí um pouco dessa ausência de desejo. Eu não desejo mais nada, porque eu parto do princípio que nada pode me fazer feliz. Então, eu deixo de desejar, tá? Então, é um pouco diferente, né? Os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. Ansiedade, você fica ligada no 220 e a depressão não. A depressão, ela tende a te deixar em posição fetal. Quem tem a comorbidade oscila aí dentro desses sintomas, tá? Certo, respondido. Pode mandar as dúvidas aí que a gente vai respondendo, né, Aline? Ó, tem uma aqui que é interessante, ó. Vai lá. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente precisa lembrar é que depressão e ansiedade são doenças. O que pode levar a gente a pensar, porque existem aqueles. Aí, ó, outra pessoa repetiu a mesma pergunta. Ansiedade é se preocupar com o futuro e a depressão é não esquecer os acontecimentos do passado. Pode Pois ser é. que sim, pode ser que não. Mas Não levando necessariamente isso, né? Não não necessariamente. não necessariamente isso. Por quê? Porque depressão e ansiedade são doenças. Então, tem aquelas pessoas que olham assim e falam: mas como é que a Mariazinha tem depressão? Mariazinha tem um Parece tão marido. bem. Mariazinha é bonita. Mariazinha tem um marido lindo. Mariazinha tem 2 filhos. Tá de carrão, vive bem. Tá reclamando do quê? Como é Ganha que a bem. Mariazinha. Sabe? Como é que Né? a Mariazinha tem depressão? Porque a gente acha que depressão é um estado de espírito, né? Porque a gente acha que depressão é falta de fé ou é falta de vontade. Gente, depressão é doença. Você pode pegar a Mariazinha lá, que tem a vida mais perfeita, porque ninguém tem uma vida perfeita, né? Mas você pode pegar a Mariazinha lá, que tem a vida mais organizada possível, e ela pode ter depressão. E ela pode não estar preocupada com. Não aconteceu nenhum trauma. Ela não passou por nenhum trauma, não aconteceu nada com ela na infância dela. O pai dela é bom, a mãe dela é boa, os filhos são bons, o marido é atencioso. E ela tá doente, porque a depressão pode se configurar como uma desordem química no cérebro. Ou seja, não precisa ter acontecido nada no seu passado para você ter depressão. Não precisa você estar preocupado, sei lá, com nada no futuro. E você pode adoecer, tá? Então, a gente ter essa clareza de que é doença, que não precisa necessariamente ter acontecido alguma coisa para você adoecer, já clareia um pouco. Agora, é óbvio que se eu tenho traumas do meu passado, estes traumas do meu passado se configuram como fatores de risco para que eu adoeça. Sim, pode ser uma chavinha, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Existem aí vários e vários gatilhos, né, da nossa infância. Então, por exemplo, um abuso sexual sofrido na infância. Talvez a relação difícil dos pais, né, de pais agressivos, de pais abusadores um com o outro. Talvez Uhum. relações nocivas com os irmãos. Casos de Talvez a bebida entre os pais, alguém, né? Também. familiar alcoólatra, ou a perda dos avós quando era pequeno, enfim, traumas
que ao longo da vida, assim, vão influenciando no desenvolvimento de uma depressão crônica. Favorece? É óbvio que favorece. Uhum. E pessoas que estão extremamente ansiosas com o futuro, com o dia de amanhã, né, com o trabalho, com a educação dos filhos, é óbvio que essa ansiedade toda em relação ao futuro contribui também como um fator de risco para que você seja uma pessoa mais ansiosa. Então, eu Sim. acho que sim e não, né? As coisas do passado e as preocupações com o futuro influenciam, sim, mas você não precisa ter nada disso para correr o risco de ter um transtorno emocional. Correto, correto. Eu recebi várias perguntas também que eu coloquei lá nos stories, né? Se alguém tivesse alguma dúvida também para colocar as perguntas, e eu recebi nos stories e recebi aqui também, que eu tô com a pergunta salva aqui. O que pode ser feito quando alguém está tendo uma crise de ansiedade ou de depressão? O que alguém que vê pode fazer para ajudar? Gente, ainda hoje eu vi no consultório, né, de uma paciente falando assim, que uma amiga falou assim para ela: olha, eu vou te levar num orfanato para você ver como as crianças estão ruins, para você parar de reclamar. Isso Por não ajuda. favor, por favor, gente, isso não ajuda, né? Se você vê alguém tendo uma crise de ansiedade ou alguém que senta para desabafar com você a respeito das suas dores, se você não tem nada de positivo para falar, não fale nada, né? O que você pode fazer é assegurar a pessoa de que você está lá para ela. Se ela precisar conversar, olha, eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Eu não sei muito bem o que te dizer, mas eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, vai ficar tudo bem, né? Não se desespere se você vê uma pessoa tendo crise de ansiedade. A pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Se você já sabe que é uma crise de ansiedade, porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente pode achar mesmo que a pessoa está morrendo. Por exemplo, a pessoa está com falta de ar, né? Eu não consigo respirar. Se eu não sei o que é, obviamente, né, eu tento levar a pessoa para o hospital, porque ela pode estar tendo alguma outra coisa. Agora, se eu sei que é uma crise de ansiedade, se eu sei que a pessoa tem síndrome do pânico, se eu sei que a pessoa tem TAG, ou se eu sei que a pessoa tem alguma coisa, espera passar. Assegura a pessoa de que você está lá, do lado dela, para o que ela precisar, e que Dá um você vai apoio. esperar. Exatamente, apoia ela e que você vai esperar aquilo passar. Mas pelo amor de Deus, não fala para ela assim, sai dessa, para de besteira, para de frescura. Gente, pelo amor de Deus, só quem tem crise de ansiedade sabe a dor na alma que é e o desespero que é você não conseguir controlar o seu próprio corpo. Então, se você não tem nada útil para falar, abraça, contenha, sabe? E se coloca à disposição, mas se for para falar abobrinha, não fala, por favor. Só faz o ato de estar ali junto, né? De acolher a pessoa, isso já vai ajudar muito. Porque se a pessoa está passando por isso, Exatamente. ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo, principalmente a depressão, né? Ela vai estar se sentindo sozinha, ela quer ficar sozinha. E quando você chega para ajudar, a pessoa se sente acolhida. E só esse ato já consegue ajudar a pessoa também, né? E tudo que as pessoas não precisam nesse momento é de serem julgadas. Pelo amor de Deus, assim. A pessoa já está se sentindo Passa. absolutamente sozinha, né? Absolutamente desamparada, tudo que ela não precisa é ser julgada. Então, se você tem dúvida, porque às vezes, gente, a gente fala na maior boa vontade, às vezes a gente fala no maior amor, às vezes a gente fala assim, ai, mas tá vendo, as criancinhas lá na África estão com fome. E daí, gente, que as crianças da África estão com fome? O meu peito tá doendo. E o fato da barriga do outro tá cheia ou não, não vai mudar a dor que tá no meu peito. Então, Sim. assim, não sejam insensíveis desse ponto, né? Se questionem, né? Então, se eu não tenho certeza, né, da palavra de eu fico quietinha. O que você precisar, eu vou te ajudar. Cara, já tá suficiente. Tem uma perguntinha aqui, ó. O que fazer na crise se você estiver sozinha? Isso. A minha Agora. sugestão é que você ligue ou que você entre em contato com uma pessoa que você confie
E de preferência peça para essa pessoa ir ao seu encontro. Porque quando a gente está em crise, a gente está em crise, né? O nosso juízo, ele está muito, 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 muito afetado. Tem pacientes que tomam toda a medicação de uma vez só, né? Eu faço uso da medicação, mas eu entro em crise, aí eu junto toda a medicação assim, ó, e tomo toda de uma vez. Tem pacientes que se é, tem pacientes que se automutilam e assim, eles estão em crise. Então, se você estiver em crise ou num dia que você já não está se sentindo muito bem, que você já está percebendo que as coisas vão desandar, ligue para alguém, né? Peça companhia, tente não ficar só. Uma das principais características dos transtornos emocionais é o isolamento. As pessoas querem se isolar. Gente, é que é muito delicado, né? Porque quando a gente está sofrendo, a gente não quer plateia. A gente não quer exposição. E a gente não quer ficar falando daquilo que a gente está sentindo. Porque fazer terapia. Porque fazer terapia já é difícil. Imagina você explicar para as pessoas aquilo que você também não entende. Então é compreensível o fato das pessoas quererem ficar sozinhas. Mas assim, não abusem desse direito de ficar busca só. ajuda. Né? Não abusem desse espaço. Né? Peçam ajuda, né? Tentem ter contatos importantes que vocês sabem que podem ligar e que podem pedir socorro quando vocês precisarem. Todo mundo tem condição de acolher vocês no meio da crise? Não. Tem aquelas pessoas que vão julgar, que vão falar que você tá com frescura. Então, assim, você tem que saber quem é que tem condição de te acolher e quem é que não tem condição. E você vai escolher. E aí você tem que escolher aquela pessoa que tem condição de te acolher. Os que não têm, infelizmente, você não vai poder contar. Tá, vamos lá, continuando aqui. A Roselena está perguntando em que momento que a pessoa precisa buscar ajuda terapêutica. Como que ela fala, putz, agora eu preciso buscar ajuda terapêutica. Gente, gravem isso também. Se vocês gravarem isso também, eu já vou sair daqui super feliz, né? Terapia, gente, é promoção de saúde. Terapia é qualidade de vida. Eu falo para vocês que, assim, eu sou a profissional que eu sou a pessoa que eu sou. Existe uma Aline antes da minha terapia pessoal e uma Aline depois da minha terapia pessoal, porque eu tenho a terapia para mim, enquanto paciente, como um espaço de autoconhecimento, como um espaço de construção de estratégia, como um espaço de acolhimento. Então, terapia é promoção de saúde. Todo mundo deveria fazer terapia. As pessoas acham que elas precisam ter um problema emocional, que elas precisam se descontrolar, surtar, para então fazer terapia. Não é isso, tá? Qualquer um pode fazer terapia. Terapia não é para quem é louco. Inclusive, quem tem transtornos emocionais gravíssimos não fazem terapia, porque não aderem, né? Então, assim, terapia é promoção de saúde. Todo mundo deveria fazer e eu recomendo muito, tá? Então, aí a pergunta é, né? Quando é que eu sei que eu devo procurar ajuda? Gente, se perceba. Se você percebe que você não controla suas emoções, se você percebe que você explode à toa, se você percebe que você não dorme bem, que você não come bem, que você tem uma angústia que não passa, que você tem um taquicardia que não passa, que você não tá feliz, alguma coisa, como diz a música, alguma coisa de errado não está certo. Pois é. E então, não fica assim, procurando na internet sintoma, doença, não fica nada disso, que você vai acabar encontrando coisa que não tem nada a ver, vai ficar mais bitolado ainda, né? Porque se você perguntar pro Google, o Google vai te diagnosticar assim, ó, imediatamente. Nossa, o que eu atendo de paciente que se autodiagnosticou pelo Google não é brincadeira. Doutor, né? Google, né? Doutor Google. Então, assim, gente, perceba-se, né? Eu acho que a gente não precisa deixar a vaca ir para o brejo para procurar ajuda, entendeu? Eu acho muito mais inteligente você ter este autocuidado, cuidar da sua saúde mental antes de pirar. Depois que você pirou, mais ainda que você tem que ir, né? Mas a minha sugestão é que todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria ter o seu espaço de autoconhecimento, de descoberta, de acolhimento, tá? Mas
também ir se percebendo. Tipo, a gente tem que se questionar para entender que a linha entre o normal e o anormal é muito tênue. Porque a ansiedade faz parte da nossa vida, a depressão faz parte da nossa vida. Só que é uma linha muito tênue. Você não pode estar desesperado e ansioso o tempo inteiro. E você não pode estar triste o tempo inteiro também, porque isso não é normal. Sim, um pouco é normal, né? Um pouco é normal para você Um pensar, pouco é normal. É, mas não tem é, pouco, né? a felicidade e É, acho que a felicidade e essa vida plena é um pouco dessa idealização da era de Instagram, da era de internet. A gente acha que é todo mundo muito feliz. Isso é uma fantasia, né? Isso é uma construção social, é óbvio que a gente não é feliz o tempo inteiro, não é pleno o tempo inteiro, né? Só que estar triste o tempo inteiro e ansioso o tempo inteiro também não é normal, tá? Sim. Então, o segredo é perceber-se. Perceba-se. A gente sabe quando alguma coisa não tá certa. Você comentou agora há pouco, né, de falar que não é porque a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa tem um carro maravilhoso, que a pessoa está bem. Às vezes a pessoa é doente, a pessoa está com depressão e ela não entende isso. A gente vê pessoas famosas, não sei se é possível citar nomes aí, mas pessoas Boa. muito conhecidas da internet, Luan né? Santana. Luan Santana, o Whindersson Luan San... Nunes, E né? o Whindersson, de Então, exemplo que perfeito. faz rir, a pessoa que faz rir, que faz todo mundo rir, que tem milhões de seguidores e que está na depressão, entendeu? Ele entendeu o Exatamente. problema dele, né? Então, você vê que Exatamente. não é uma coisa que é frescura, né? Como dizem, né? Que é frescura. Teve eu não vou lembrar o nome dela, uma blogueira aí que estava para casar, o marido deu um pé na bunda dela, o noivo deu um pé na bunda Eu dela. esqueci o nome dela. Eu falei bastante sobre ela aqui no IG, mas o IG dela Pois, era o né? Seja Sincera. Eu esqueci agora. É a Aline. O nome da menina era Aline. Então, que aí ela tomou um pé na bunda, ela casou, né? E todo mundo achou que estava bem, e aí ela cometeu o suicídio. Então você vê como que funciona, né? A cabeça da pessoa que tá com problema. Ela não aceita Ah, muitas aí, ó, vezes, a né? Paula Fernandes também. Paula Lembro das Fernandes, entrevistas da Paula Fernandes. Teve também então, episódio depressivo. Ah, importante. Paula Fernandes. Alguém perguntou aí em algum momento e a pergunta foi embora. Se tomava medicação e se ia ter que tomar medicação para a sempre. vida inteira, isso, Gente, né? A Paula Fernandes tem depressão hoje? Não, mas ela teve depressão. Ou seja, significa que ela teve um episódio depressivo. Ou seja, depressão tem cura. Todo tipo de depressão tem cura? Todo mundo vai ter remissão da doença? Não. Algumas pessoas vão ter que fazer tratamento e acompanhamento da depressão para sempre. Tem outras pessoas que conseguem ter remissão da doença, ficar tranquilo, encerrar a medicação e melhorar. Tem outras pessoas que não. Tudo isso é muito relativo, tá? Mas ter depressão não significa que você vai ter depressão para sempre. Pode ser só um episódio depressivo que pode se curar, tá? Aqui, ó, falaram também. Aqui, ó, vários famosos: Jim Jim Carrey, Carrey, o Robin Williams. você vê como que funciona, né? E às vezes você vê a pessoa e fala, nossa, a pessoa tem tudo. Ela trabalhou a vida inteira dela, né? Poxa, Ó, e aqui, ó, um adendo legal, ó. Todas essas pessoas faziam a gente rir. pois Ou é. seja, né, quebra muito desses paradigmas de que é estado de espírito. Porra, olha o estado de espírito dessas pessoas. Pessoas extremamente espontâneas, carismáticas e felizes, né? Mas que estavam doentes. Doentes. Depressão, transtorno emocional é doença. E às vezes ela vai entender isso quando já está num grau muito avançado, né? Ela não procura ajuda, não procura uma terapia, ela acha que sozinha ela vai conseguir vencer isso. E aí, Sim. quando está naquele nível que ela já não consegue mais. Ou seja, porque a gente não leva a sério, a gente leva não a sério. trata, a gente não trata a depressão como doença. A gente não trata a ansiedade como doença. O A ego, gente né? trata como qualquer outra coisa, menos como doença. Você imagina uma pessoa que é humorista, por exemplo, falar assim, nossa, eu vou falar para o mundo inteiro que eu tenho depressão? Não vou falar, não posso falar. Como que eu vou
perder meus milhões de seguidores, não sei o quê, sabe? Às vezes é o ego que a pessoa tem, né? Que deixa esse ego vir à tona e não busca uma ajuda. E hoje ainda tem uma questão meio estigmatizadora, assim, né? Uma é um pouco dessa questão da frescura, né? E da falta de Deus. E aí tem um pouco também dessa questão da loucura, né? Como é que eu vou falar que eu sou louco? Sim. Gente, isso tem que ser muito questionável, né? Não tem essa parada de eu sou louco, eu sou louca. Nós somos seres humanos e nós adoecemos. Da mesma forma que você desenvolve uma diabetes aí, do nada, e de repente você tem diabetes tipo 1, e que você vai ter que levantar de madrugada pro resto da sua vida para medir, senão você pode morrer dormindo. Do mesmo Pois é. jeito que você desenvolve uma pressão alta, ou você tem um câncer, você pode ter depressão. Diabetes, tudo, né? Você vai desenvolvendo, né? A questão é que a diabetes eu trato. O câncer Sim. eu faço quimioterapia, eu trato. A pressão eu trato. Eu tomo remédio, eu aplico insulina tranquilo, bem pleno. Porque meu corpo está com déficit de insulina, eu aplico insulina, tá tudo certo. Eu tenho É. pressão alta, eu tomo pro resto da minha vida, todos os dias, a medicação da pressão alta. Eu questiono? Claro que não. Não, Quimioterapia. tem que tomar, né? Tenho câncer? Pô, vou fazer quimioterapia, vou fazer radioterapia, vou fazer tudo o que tem que ser feito. E a gente não questiona. Agora, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, aí o médico fala que eu tenho que tomar remédio, eu não quero tomar o remédio. Ô, gente, é só a gente questionar um pouquinho. Por que eu posso fazer uso da medicação para Para diabetes, outras por coisas. câncer, para outras doenças e para depressão não? Qual que é a lógica? Repito, a gente não tem que medicalizar a vida, né? Ninguém toma insulina sem precisar. Eu só tomo insulina se eu realmente estiver precisando. Eu não Sim, tomo sim. remédio para pressão sem ter problemas de pressão. Eu só tomo se eu estou precisando. Eu não faço radioterapia à toa. Eu só faço se eu tenho câncer. Então você só vai tomar remédio para transtorno emocional se você realmente precisar. Agora, se Precisa. você precisa, qual que é a lógica de não tomar? Pois é. Se você tá gostando da live, aí põe o coraçãozinho aí embaixo aí. Vamos ver, Aline, se sobe um monte de coraçãozinho agora aí. Vamos ver. Vamos ver quem é que tá Ih, não tá subindo ligadinho. não, hein? O pessoal não tá gostando não. Põe o A coraçãozinho gente se tá vai ter que gostando. esperar os feedbacks depois. É, lá, tá vendo? Subiu um coração. Ixi, o pessoal não tá gostando. Olha lá, agora tá subindo, ó. Agora melhorou. Aí, bacana. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, coloca aí, tá, gente? Vamos, a gente tem ainda 15 minutos, 17 minutos. Tá acabando, hein? Olha como passa Viu como rápido, passa né? rápido, né? Passa mesmo. Eu não sei se dá para passar desse tempo, porque eu acho que o Instagram ele bloqueia. A gente vai falando Entendi. aí, tá? Qualquer coisa a gente marca uma segunda episódio. O que você acha? Uma segunda Depende, vamos ver se essa galera vai curtir, ó. Pela explosão de coraçãozinho aqui, ó, acho que até rola. Aí até rola uma segunda opção, uma segunda live aí, né? E... Vamos ver, não tem mais nenhuma pergunta? Vou falar do seu conselho, Aline. Qual que é o Olhando seu aqui. conselho? Né, o seu conselho como psicóloga, o seu conselho como amiga, né? Porque a gente, acho que mais que a gente seja psicóloga, a gente entende, né, o que a pessoa tá sentindo e o psicólogo é muitas vezes o amigo da pessoa, que a pessoa vai contar coisas que ela não conta para ninguém. Ela vai se abrir para o psicólogo de uma forma que ela não contou para ninguém. Então, você como psicóloga e amiga, o que você fala, né? Qual que é o seu conselho? Antes de responder a sua pergunta, posso responder um que tem aqui, ó? Que ela já Pode. tinha perguntado antes e passou. Ela é melhor do que a minha, vai lá. Não, mas eu gostei da sua também. Tem uma resposta bem legal para isso. Mas aqui, ó. A fibromialgia também é vista desta forma. E quem tem fibromialgia também tem depressão. O que você aconselha? O que você acha? Falando assim de forma bem friamente, eu ainda não li artigos a respeito disso. Então, eu não posso falar com propriedade. Mas dentro do meu meio de experiência clínica, eu já ouvi muito dizer que a fibromialgia está inteiramente ligada a questões emocionais. Mas repito, né? Não li ainda artigos que eu pudesse me aprofundar a respeito dessa questão, né? Mas eu posso dizer que sim, a fibromialgia está relacionada com questões emocionais. Assim
como outros somatizações que a gente faz. Por exemplo, a pele é o maior órgão do corpo humano. E existem muitas doenças de pele, como a psoríase, enfim, algumas outras que eu não vou lembrar. Urticária, né, também, né? Sim, que são de ordem emocional, né? Ou seja, é a nossa mente impactando o nosso corpo. Não existe corpo, mente separada do corpo, né? Existe mente e corpo. Então, o nosso emocional influencia o nosso corpo no desenvolvimento de doenças e somatizações, como intensas dores nas costas, aquela gastrite nervosa que a gente chama, né? Ou seja, eu passo por um estresse. Vitiligo também. Sim. Então, eu passo por um estresse, a minha gastrite ataca. Então, é alguma gastrite nervosa. Então, tá tudo bastante associado, tá bom? Sim. Agora, respondendo a sua pergunta, Hermes, né? Qual que é o meu conselho enquanto psicóloga, enquanto amiga, né? E aí você falou assim que o psicólogo vira um pouco amigo do paciente. Não ter um amigo assim, porque para que o vínculo terapêutico se mantenha forte e com ganhos, precisa existir um distanciamento, né? O analista continua tendo que ser só o analista. Mas eu faço. Fora, né? Sim, mas eu faço terapia e eu sei que alguns ganhos terapêuticos que eu tenho, eu quero dividir primeiro com o meu analista do que com qualquer outra pessoa, porque foi o meu analista que me ajudou a superar aquele desafio, a superar aquela barreira e a conquistar isso, né? Então cria-se um vínculo muito positivo. E o meu conselho, mais, né? Totalmente, e mesmo é totalmente diferente você ter consciência de que se você perder o rumo, né? Se você se desorganizar, você tem pessoas ali que vão te ajudar a se organizar. Porque nós somos seres humanos, gente. Tem hora na vida que você passa por uns problemas pancada e que você precisa de alguém para segurar a sua mão e te ajudar a falar assim, ó, calma, a gente vai resolver, né? Coloca menos intensidade, né? Puxa o freio de mão, porque o mal da gente é a intensidade que a gente coloca em tudo. E aí é como se o analista fosse nosso alter ego e falasse assim, calma, né? Vai com calma, né? Então, assim, o meu conselho é invistam em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, né? E escolham espaços onde vocês possam se desenvolver, né? Então, façam terapia, participem de imersões onde vocês possam ter experiências de alto impacto, onde vocês possam conhecer pessoas, façam meditação, sabe? Olhem para dentro de vocês. Exatamente, né? Se percebam. E assim, muitas pessoas falam para mim assim, mas eu não posso gastar com isso agora. Eu falo assim, gente, desconstrói essa mentalidade de gasto e constrói a mentalidade de investimento. Investimento, o a melhor, sua saúde. Né? Total, o melhor ativo, que é o que produz dinheiro, que a gente tem hoje, é você. É você. Então, quando você faz terapia, quando você faz um coaching, quando você vai numa imersão, numa palestra, quando você lê um livro, quando você compra alguma coisa, você não está dando dinheiro pro cara que produziu. Você está investindo em você. É para você isso. Entendeu? E aí, existem várias crenças que precisam ter trabalhadas também, que a gente pode falar em algum outro momento, mas a gente tem mais facilidade de pagar pro filho, de pagar pro marido, de pagar para alguém. Pra gente, não. Sim. Tipo, a gente faz para todo mundo e deixa a gente por último porque a gente aguenta. Parem com isso. Pelo amor de Deus. Cuidem de vocês primeiro, né? Porque é aquele grande exemplo da máscara do avião. Coloque em você primeiro, fica bem, cuida do resto. Entendeu? Senão você não vai conseguir ajudar o próximo, né? Se você Exatamente. Não tá bem, não vai conseguir ajudar, exatamente. Né? Então, foi meio prolixo o meu conselho aí, foram vários. Mas é mais ou menos isso. Mas tá ótimo. Mais alguma pergunta, gente? A gente já está quase finalizando aí, mais 11 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta aí, faça aí. Aproveita. A Aline está de coração aberto aí para fazer uma pergunta. E deixa eu ver aqui. Por que que essa pergunta foi da Ângela. Por que a ansiedade e a depressão levam ao suicídio? Vamos aí falando agora de uma coisa mais
pesada, vamos passar para a parte mais pesada. Que eu acho que já é quando está num nível muito avançado, né, da ansiedade e depressão. Primeiro, vou relembrar, e eu falei, eu avisei lá no começo que eu repeti várias vezes. Isso é uma Aham. doença, gente. É uma doença. Existe uma desordem química no cérebro que levam as pessoas a um estado de sofrimento tão profundo, que assim, que as pessoas de fora, ou até mesmo a gente, tem uma dificuldade muito grande de entender o quanto essas pessoas estão sofrendo. E levando em consideração que as pessoas não se tratam, né? Muitas pessoas não se tratam como deveriam, né? Esse estado de sofrimento se intensifica num nível insuportável, onde a morte é uma opção melhor do que continuar vivendo desta maneira. Melhor, Lembrando que né? quem é melhor, É, né? Mas lembrando que quem se suicida não quer morrer, quer matar aquela dor que está sentindo, entendeu? Então leva ao suicídio, primeiro, porque é uma doença, e segundo, se não tiver o apoio necessário, leva a um nível de sofrimento insuportável, que faz com que as pessoas vejam o suicídio como uma saída para esse tanto de dor. pois é. E é complicado, né? É uma situação bem complicada, né? É delicadíssimo. Pois é. E eu vi, agora passando já para o meu mundo, né? Eu vi uma reportagem, agora não vou lembrar onde, foi num site que eu vi, que uma psicóloga, né, estava tratando uma paciente que estava com depressão e a psicóloga pegou e falou para ela, por que que você não faz um ensaio fotográfico? Né? Aí ela falou, mas o ensaio fotográfico, eu falei, poxa, mas o ensaio fotográfico te ajuda a você se ver de uma outra maneira, né? Conversa com o fotógrafo primeiro, avisa para ele, explica a sua situação e ele vai fazer um tratamento, né? Um ensaio específico, né? Para que você tenha um ânimo maior, para que você se veja de uma forma melhor, né? E aí pode ser também uma forma de terapia da pessoa conseguir se animar, a pessoa ver de uma forma diferente, mostrar para as pessoas, entendeu? Eu quero a sua opinião. Isso pode ajudar de alguma forma ou não? Sabe o que eu lembrei, Hermes? Também não vou lembrar jamais, né, nomes e dados, assim, né? Mas vou contar. Lembrei de crianças que tinham doenças terminais, presumo eu que eram câncer, que era câncer, e que fotógrafos foram lá no hospital, fantasiaram estas crianças de super-herói Superman, e, Mulher Maravilha, né? e Eu vi isso, tiraram né? fotos dessas crianças. Muito É bacana, né? maravilhoso, maravilhoso, incrível. A E você magia, fala, né? nossa, e assim, muda a percepção daquelas crianças. Então, se eu tenho um corpo que tá morrendo mesmo, né? Crianças em estágio terminal. Se eu tenho um corpo que tem aí várias limitações e de repente alguém vem, me fantasia de super-homem, me tira a minha foto, cara, você tá dando uma coisa para aquela criança que o dinheiro não paga. Não Ah, paga. chega até a arrepiar, né? Muito E aí legal. você lembrando, lembrei também de outro ensaio que me marcou profundamente quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, que era a respeito de gestação, parto e pós-parto, um ensaio que retratava o puerpério daquelas mulheres que Uhum. estavam retratadas nas imagens, né? E aí falava um pouco a respeito da invisibilidade materna, né? Ou seja, a partir do momento que os nenéns nascem, as mães ficam invisíveis e só existe o bebê. Sim, E aí eu achei aquela forma de arte, de expressão tão significativa para quem está olhando de fora e tão significativa para quem participou daquela mostra, né? sim, Daquela expressão e de como aquilo foi marcante para aquelas mulheres também expressarem o seu sentimento através da fotografia. Eu achei fantástico. Então, assim, eu acho que faz super sentido, sim, nós uhum. encontrarmos formas de nos percebermos e de não só nos percebermos, mas também de criarmos uma visão diferente do que a gente já tem. E, claro, Sim, uma visão melhor de preferência, né? é. Porque olha, o que eu pego de casais assim, que o homem não gosta de ser fotografado, né? Ele fala, não, mas você não Geralmente o homem gosta não de gosta, foto. né? É, geralmente 99,9% não gosta, vou dizer assim, né?
E aí você, durante o ensaio, você vai conversando, você vai mostrando como que é e a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai gostando, ela vai entrando naquela vibe do ensaio. E aí no final ela tá falando, tira uma outra foto aqui, assim, minha e tal. Aí você vê como que a pessoa muda, né? A pessoa muda. Depois ela se vê na foto e fala, nossa, olha como que eu tô na foto, olha que bacana, não sei o quê, e põe de foto de perfil, e manda nos grupos do WhatsApp, sabe? Você vê como que a pessoa, o espírito da pessoa muda, né? Aquela sensação dela, ela se vê de uma outra forma, né? Exatamente, exato. E tudo isso a partir de uma provocação, que é a fotografia. Pois é. O seu ensaio também foi mais ou menos assim, né? A gente conversou antes do ensaio, lá na Paulista. E E foi aí muito você... legal, gente, muito legal, porque assim, né, eu já faço terapia, então assim, sempre tive ali o meu espaço de me perceber. Mas quando eu fui fazer um ensaio com o Hermes, foi muito legal porque a gente marcou um encontro antes, né? A gente tomou um café. Um E cafezão. aí foi muito bacana. E aí, pra gente poder fazer o ensaio, o Hermes me fez várias e várias perguntas que assim, eu sabia responder, mas foi uma provocação mesmo, porque eu tive que pensar. Então, perguntas assim, como é que você quer que as pessoas te vejam? Aí eu falei, Como assim, né? Como assim, né? foi uma provocação e tanto, porque eu estava tendo a oportunidade ali, não só de criar uma imagem, né? Porque a gente fez um ensaio profissional, né? Isso. Não só de criar uma imagem enquanto profissional, mas de pensar nessa imagem que eu queria criar. E para Sim. isso, eu tive que me perceber, eu tive que refletir sobre a pessoa que eu sou, sobre a pessoa que eu quero ser, e principalmente sobre a pessoa que eu quero mostrar e apresentar para o mundo. Então, assim, foi uma coisa bem legal, como um processo de perceber-se mesmo, Uhum. e de autoconstrução também. E com o olhar de um terceiro. Na minha É. terapia, eu tenho o olhar do meu analista. Quando eu fiz o ensaio com o Hermes, eu tenho o olhar do Hermes. Quando eu faço mentoria, eu tenho o olhar do meu mentor. Eu sempre tenho alguém que me ajuda a me construir. Claro, sempre vou me construir da forma como eu quero. Por isso que o Sim. Hermes perguntou o que eu queria. Mas ele, enquanto profissional, ia me ajudando dentro desse processo. Foi muito legal. E foi uma pergunta que meio que quebrou, né, tudo que você imaginou, porque você não Sim. conseguiu responder na hora. Eu falei para você, pensa direitinho e depois você me fala. Mas Não foi é uma pergunta mesmo. fácil de falar, né? Mas Não é uma foi pergunta... mesmo. E aí é isso que é legal, né? Você ser provocado e questionado a respeito de coisas que você tem que se perguntar, que você tem que olhar para dentro de você mesmo e fazer aquela construção. E é o que a gente tá conversando desde o início, que a pessoa tem que fazer também o autoconhecimento para ela entender se ela está com algum problema, se ela não está, se ela está com ansiedade, depressão. Você falou vários sintomas, várias coisas, né? E a pessoa tem que se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né? Principalmente, Hermes. Principalmente, o autoconhecimento é... Que é o que a gente não faz, né? A gente engata a quinta na vida, trabalha, estuda ensandecidamente, casa, tem filho, e a gente nem se perguntou se era aquilo mesmo que a gente queria. Pois é. Porque a gente não se conhece. E tem muitos livros, né, que a pessoa pode ler também, mas eu acredito que o profissional, o psicólogo profissional, ele vai te ajudar muito melhor do que o livro, alguma coisa. O livro pode ser uma porta Sim, de entrada, mas você ter a sim, ajuda de um profissional é muito melhor. Você tem, sim. é algo, como que eu posso dizer? É feito para você, como quer que fala? É, Feito pra você, eu acho que cabe bem. feito para você, é algo que vai ser para você mesmo, Porque, por entendeu? exemplo, se a gente for Não pensar é na genérico, terapia, né? aquilo é sobre você. Tanto Não que, é né, genérico, né? se o paciente quiser saber da minha vida, eu não conto, né? Geralmente o que as pessoas sabem é o que está na rede social e que eu posto que as pessoas podem saber. Mas Uhum. dentro do setting terapêutico, não importa o analista, não importa, importa a pessoa. Então, vai ser uma visão a respeito da pessoa, uma construção a respeito da pessoa, né? Personalizado. Personalizado. É, isso aí. Boa, Lucas. Boa, Lucas, parabéns, viu? É isso Gente, o aí. Lucas é meu melhor amigo. Obrigada. Ele tá aqui Aí, prestigiando a Lucas. live. Tá louco, viu? Aí sim. E aí, vocês estão gostando? Põe um coraçãozinho, põe um gostei aí. E, Aline,